Bom dia a todos. É um motivo de muita alegria estar com os irmãos nessa manhã para estar compartilhando da palavra de Deus. Amém? Eu me sinto honrado, me sinto abençoado por estar falando da palavra de Deus na igreja que tem me acolhido, tem acolhido a minha família há tanto tempo. E hoje a gente vai dar continuidade à exposição, à série de exposições no livro de Filipenses. E a gente vai estar lendo hoje, expondo o trecho que está em Filipenses, do capítulo 3, versículo 17, ao capítulo 4, versículo 1. Vou esperar para que os irmãos possam abrir o texto e a gente iniciar o estudo dessa manhã. Vamos ler. A gente vai estar utilizando a Nova Almeida atualizada, a versão do texto que a gente vai estar utilizando. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 4:1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém? Vamos orar e aí daremos início à exposição dessa manhã. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio de estar falando da Tua palavra. Queria te pedir, Pai, primeiramente para que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja falando primeiro ao meu coração, para que eu possa estar transmitindo da Tua palavra nessa manhã. Quero também te pedir por cada um que está aqui nessa manhã, abra os corações para receber da Tua mensagem e da Tua palavra, abra o entendimento de cada um. Em nome de Jesus, amém. Lázaro, pega uma água para mim, por favor. Para dar início, eu pedi para a Isabela pegar água, mas ela tem que colocar para a gente ler a grande ideia dessa exposição dessa manhã, que vai ser a seguinte: o verdadeiro cristão deve exercer sua cidadania celestial e não pensar apenas na vida terrena. Vamos ler novamente? O verdadeiro cristão deve exercer sua cidadania celestial e não pensar apenas na vida terrena. Obrigado. Essa vai ser a grande ideia e o grande ensinamento que a gente vai tirar do texto que a gente leu, né, e que vai expor nessa manhã. Para começar, a gente precisa olhar o contexto desse texto que a gente leu. Então, os versículos anteriores ao versículo 17. Na semana passada, o pastor Vantuí, no domingo à noite, ele falou sobre como Paulo, ele fala sobre os cristãos maduros e sobre aqueles que andam de acordo com aquilo que já alcançaram, prosseguindo para o alvo. Essa que foi a mensagem da semana passada e que demonstra o contexto. Então, no contexto do capítulo 3, a gente observa Paulo falando sobre a caminhada cristã dele próprio e como o cristão deve se portar na caminhada cristã, qual que deve ser a conduta cristã no dia a dia dessa caminhada. E aí ele vem apresentando esse modelo durante todo o capítulo 3, desde o início, desde o versículo 4, ele vem se colocando como exemplo, falando sobre o seu exemplo, sobre a sua forma de agir como cristão, até que chega esse versículo 17, que é o primeiro desse texto que a gente leu, onde ele funciona, esse versículo 17, como um verso de transição entre aquilo que vinha sendo falado, onde Paulo se coloca como esse exemplo de vida cristã e de conduta cristã, e agora ele faz um contexto, uma transição entre esse contexto e aquilo que está por vir no texto.
Vamos ler novamente o versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Como eu falei, esse versículo 17 ele é um verso de transição, e até falando um pouco ainda sobre o contexto, Paulo, ele além de falar sobre o exemplo dele no decorrer do capítulo 3, ele já vinha falando sobre exemplos de cristãos no livro de Filipenses desde o capítulo 2. Então ele coloca 3 principais exemplos de cristãos que devem ser seguidos. Ele coloca o exemplo de Cristo, no capítulo 2, do versículo 5 ao 18, ele fala sobre o exemplo de Cristo, que é o maior e mais importante exemplo, né? Não só do livro de Filipenses, mas de toda a Bíblia. E ele fala depois sobre o exemplo de Timóteo, Timóteo que era seu companheiro, seu discípulo, e que inclusive serviu com Paulo na igreja de Filipos, entre os filipenses. Então ele era conhecido dos filipenses. E ele fala também sobre Epafrodito, que também era companheiro de Paulo e que inclusive tinha sido enviado pelos filipenses para ajudar Paulo, inclusive financeiramente. Então ele coloca esses 3 grandes exemplos de vida cristã, né, porque inclui o próprio Cristo também. E aí ele vem agora no capítulo 3, como a gente falou no decorrer de todo o capítulo, falando sobre a sua própria atitude como cristão. E aí ele chega nesse verso 17, onde ele efetiva um convite para que os filipenses sejam seus imitadores. Então, o objetivo dele, ao falar sobre o exemplo dele de vida cristã e de prática diária, que ele vem falando todo no capítulo 3, o objetivo dele sendo esse que ele concretiza agora no versículo 17, que é efetivar esse convite para que os filipenses sejam seus imitadores. Mas o que é ser um imitador, né? Primeiro, a gente precisa observar que não é a primeira vez que Paulo convida uma igreja e destinatária das suas cartas para serem os seus imitadores. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele faz isso também em 1 Coríntios 11:1. Se os irmãos quiserem abrir o texto, é um texto curtinho, bem parecido, inclusive, com esse que a gente leu no versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses. Só que aqui ele fala de maneira até diferente. Ele fala: sejam meus imitadores, isso ele se direcionando aos coríntios. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então esse texto de 1 Coríntios, a gente ainda tem um plus, né, um algo a mais. Paulo pedindo, fazendo esse convite para que os destinatários, né, da carta sejam seus imitadores, mas deixando claro também que ele é um imitador de Cristo. Então, ele está motivando esse convite dele, né? Ele convida para que o imitem, justamente porque ele é um imitador de Cristo, que é o maior de todos os exemplos. Mas o que significa ser um imitador? A palavra imitador, a gente pode aí ver a palavra grega que serve para ela, é sumimetai. Significa mais do que ser um mero seguidor, significa ser um imitador. Então, quando a gente fala sobre imitar, a gente está falando sobre seguir um padrão de vida, um modo de vida, e caminhar junto, mas no sentido ainda mais profundo do que o sentido da palavra seguidor. Então, segundo o próprio texto de 1 Coríntios 11:1, que a gente leu agora, mostra então que Paulo, quando ele chama para que seus ouvintes estejam imitando, eles vão estar imitando também o próprio Cristo. E eles colocam como exemplo porque ele é um modelo que incorpora os elementos essenciais do que significa ser um discípulo de Cristo, sendo Cristo o modelo perfeito. Dessa forma, fica claro que Paulo faz esse convite para que o imitem, para que essas pessoas estejam também imitando o exemplo perfeito de Cristo. E aí a gente vai ver na segunda parte, a gente focou agora nessa parte onde Paulo fala no versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores. E na segunda parte do versículo, ele fala: e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Aqui Paulo está deixando claro que ele não é o único modelo a ser seguido. Ele não é o único que imita a Cristo e que deve ser seguido. Ele utiliza aqui, inclusive, do plural, né? Ele fala: observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês.
Ou seja, ele demonstra que existem outros líderes cristãos que podem ser seguidos e que devem ser seguidos também em seus exemplos. Possivelmente, quando Paulo fala isso, ele está pensando justamente no exemplo de Timóteo e de Epafrodito, que, como a gente falou, estão aí no contexto, e que Paulo falou sobre o modo deles de levar a vida cristã e de viver. Então, quando ele fala para que a gente observe os que vivem segundo o exemplo de Cristo, né? Então aí ele está falando também para a gente observar outros líderes cristãos e possivelmente ele tinha Timóteo e Epafrodito em mente. E aqui a palavra observar, que é utilizada, ela tem, também a gente pegando do grego, a palavra escopeu, que significa marcar, ter como alvo. Então é algo bem profundo também. Quando falo observar, não é no sentido só de ver, né? Mas realmente de imitar, e para que os filipenses estivessem seguindo o exemplo desses líderes e que junto com esses líderes pudessem estar imitando a Cristo. Nessa primeira parte, a gente tem duas aplicações para fazer, que eu listei aqui, duas aplicações dessa primeira parte aí do versículo 17. A primeira é que fica claro aqui o poder do exemplo, né? Inclusive, deixando claro assim, que alguns aspectos da vida cristã, eles são melhores ensinados através do exemplo e não somente das palavras. Então, quando Paulo convida para que o imitem, ele está falando de atitude e ele está usando a sua atitude como testemunho. Ele não está usando somente da palavra e da pregação. E aí é interessante a gente observar, até uma observação interessante, porque quando a gente vê o texto, quando ele fala, irmãos, sejam meus imitadores, para quem está lendo o texto pela primeira vez, de repente, sem ser à luz aí do contexto, pode ter a impressão que Paulo está sendo arrogante, Paulo está sendo presunçoso ao falar para o imitarem, né? Por que ele não falou diretamente para imitarem a Cristo? Mas ele se coloca como modelo com uma finalidade prática, justamente para que os filipenses tenham um modelo vivo e próximo a eles para que eles imitem. Então, e não só o modelo dele, mas o modelo de outros cristãos. Então, quando Paulo ele se coloca como exemplo, ele não está sendo presunçoso, ele não está sendo arrogante, mas ele está justamente enfatizando o poder do exemplo que ele pode dar nos cristãos, para esses cristãos, já que ele é um imitador de Cristo e ele tem essa certeza, né, de que ele é um imitador de Cristo. E esse convite feito por Paulo aos filipenses, ele demonstra aí que a gente deve estar sempre buscando por exemplos de cristãos, exemplos de líderes cristãos, que possam nos ajudar na nossa caminhada cristã e que a gente possa observar no nosso dia a dia. Então fica essa aplicação já prática para o nosso dia a dia, de que a gente precisa procurar por líderes cristãos que nós possamos imitar. Paulo nos convida aqui a sermos imitadores de Cristo e de líderes que seguem a Cristo. Agora, depois desse versículo 17, dessa introdução, dessa parte inicial, Paulo, no decorrer agora desse trecho, ele vai criar argumentos para que os filipenses possam imitá-lo. Então ele faz esse primeiro convite no versículo 17, agora ele vai criar argumentos que fundamentem esse convite que ele fez. E aí ele começa agora no versículo 18, alertando sobre o que ele chama de inimigos da cruz de Cristo, que é um grupo que ele considera que não deve ser imitado. Então ele faz esse contraponto, né? Ele começa pedindo e convidando para que os filipenses o imitem, e agora ele fala sobre um grupo que não deve ser imitado. Vamos ler o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E agora, nesse texto, né, que a gente leu, nesse versículo, Paulo ele dá algumas pistas de quem são esses inimigos da cruz de Cristo, justamente para que os filipenses pudessem identificá-los e não imitá-los, né? Então, algumas pistas que ele dá. Primeiro, quando ele fala, pois muitos andam entre nós, aqui ele está deixando claro para a gente que
e para os filipenses que eram pessoas que professavam a fé cristã. Ele não está falando aqui de pagãos, ele não está falando de não cristãos, mas ele está falando de pessoas que andavam na comunidade, né, dos filipenses e na igreja, e que eram pessoas que professavam a fé cristã, que se diziam cristãs. Então, inclusive, quando ele usa essa palavra andar aqui, ele dá essa impressão, né, de que andar entre nós, andar junto, caminhar junto, né? E outra pista também que a gente tem de que ele está falando sobre pessoas que se dizem cristãs e que professam a fé cristã, é quando ele fala, agora vos digo até chorando. Isso mostra, né, um pesar de Paulo, uma tristeza profunda. Justamente, se ele estivesse falando aqui sobre pagãos, ele não esperaria algo diferente deles, mas ele está falando sobre pessoas que professam a fé cristã, e aí essas lágrimas dele justamente traduzem e mostram o zelo que ele tem, não só pela igreja dos filipenses, mas também pela igreja de Cristo como um todo. E vamos agora para o versículo 19, onde Paulo ele vai identificar um pouco melhor esses inimigos da cruz de Cristo. Ele vai descrever as atitudes que esses inimigos da cruz fazem, né? E aí ele vai também apontar para o destino final desses inimigos da cruz. Vamos ler o versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, aqui Paulo está denunciando as atitudes dos inimigos da cruz e ajudando os filipenses a se policiar quanto a esse grupo, né? E ele começa com o que talvez seja o argumento mais contundente aqui para convencer os filipenses a não imitar esse grupo, que é justamente demonstrando qual é o destino desse grupo, né? O destino deles é a perdição. E quando ele fala de perdição aqui, ele está falando justamente do julgamento dos ímpios e o destino final desses inimigos da cruz. Mas como que os filipenses poderiam fazer para identificar na prática, né, e no dia a dia esses inimigos da cruz? Aí ele vem listando agora quais são essas características desse grupo. Existem interpretações que possibilitam a identificação desses inimigos da cruz, sendo um grupo que se corrompia tanto na parte doutrinária quanto na parte da conduta diária. E aí existem interpretações, né, que nos dão a entender que seja aí plausível tanto essa questão de que eles se corrompiam na questão doutrinária ou se corrompiam na prática diária. Mas, de qualquer forma, a gente consegue extrair as duas questões desse texto. Com relação à questão doutrinária, quando ele fala sobre essas características, a gente logo pensa nos legalistas, nos judaizantes daquela época. E até quando ele utiliza, né, o termo inimigos da cruz, a gente logo entende essa questão no sentido de serem pessoas presas à lei, né, e que queriam obrigar o cumprimento da lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ao invés de reconhecerem aí o poder da cruz. Então, tem um texto que ele nos ajuda a identificar muito bem esse grupo dos legalistas, que é o texto de Gálatas 6, de 12 a 14. Gálatas 6, de 12 a 14. Então, esse texto, ele resume bem aí a atitude dos legalistas. Vamos ler. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Aqui a gente percebe justamente essa atitude, né, de querer substituir a cruz de Cristo pela lei e obrigar o cumprimento da lei. Vamos continuar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles não tinham o desejo de serem perseguidos pela cruz, por causa da cruz, né, assim como Paulo tinha esse desejo. Continuando. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. E aí até aqui ele está falando sobre esses legalistas.
Agora, a partir daqui, a gente vai ver o abismo que existe entre o exemplo dos legalistas que ele dá e o exemplo do próprio Paulo. Então, agora falando sobre ele mesmo, continuando no texto. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então a gente percebe que há uma diferença muito grande entre a postura dos legalistas e a postura de Paulo. Enquanto os legalistas eles buscavam se gloriar na lei, Paulo estava preocupado em se gloriar em Cristo e em sua cruz. Mas, como eu falei, para alguns intérpretes, o grupo dos inimigos da cruz de Cristo, ele não se restringia só aos legalistas. Ele também, a gente pode estar falando sobre pessoas que se corrompiam no seu agir e na sua conduta diária. E aqui a gente pode chamar esse grupo de idólatras. Então, enquanto o primeiro grupo aí dos inimigos da cruz de Cristo são os legalistas, esses são os idólatras. Por quê? Porque é uma expressão, inclusive, usada no versículo... Vou voltar para o texto de Filipenses. No versículo 19, ele usa a expressão, o Deus deles é o ventre. A gente pode tirar dessa expressão justamente a questão de que eles estavam priorizando, né, mais o seu apetite, o seu próprio corpo, do que a Cristo. Então, justamente cometendo esse pecado da idolatria. É o que Champlin vai chamar de ateus práticos. Ele utiliza esse termo para falar sobre aqueles que conduzem as suas vidas diárias como se Deus não existisse, ainda que professem sua fé em Cristo. Então eles falam, eles professam a fé em Cristo, mas eles não agem de acordo com essa fé professada. E aí algumas conclusões que a gente pode tirar então sobre esse grupo dos inimigos da cruz de Cristo, que Paulo deixou claro que não deveriam ser imitados. Os inimigos da cruz, eles negavam o poder da cruz, seja na prática diária, ou seja através dos erros doutrinários, sejam os legalistas, sejam os idólatras. E como diz a parte final aí do versículo 19, eles só pensam nas coisas terrenas, eles pensam naquilo que é perecível, naquilo que é terreno e não naquilo que é eterno. Mas a mensagem central aqui, quando Paulo alerta sobre os inimigos da cruz, é que eles eram exemplos negativos e que precisavam ser evitados pelos verdadeiros cristãos de Filipos. Os inimigos da cruz, eles são cidadãos do mundo e não cidadãos celestiais. E o que falta, né, a esse grupo é justamente o foco na cruz. E a gente observa esse foco na cruz no exemplo de Paulo. Então, se a gente voltar um pouquinho no próprio capítulo 3 de Filipenses, nos versículos 8 a 11, a gente vai ver como que o exemplo de Paulo ele é totalmente diferente do exemplo desses inimigos da cruz, porque ele tem o foco 100% na cruz. Então, vamos ler a partir do versículo 8 ao versículo 11. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte de seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, assim, baseado no próprio exemplo desse texto que a gente leu, Paulo ele faz essa contraposição entre o exemplo dele e o exemplo dos inimigos da cruz. E agora, a partir do versículo 20 já, ele vai agora falar sobre aqueles que o imitam, sobre aqueles que imitam a Cristo. Porque aqueles que imitam a Paulo, como a gente já deixou claro, consequentemente imitam a Cristo. Então, quando a gente vai falar aí a partir do versículo 20, ele faz essa contraposição com relação ao grupo que ele apresentou anteriormente, que é o dos inimigos da cruz. Então, agora ele vai identificar quem são os imitadores de Cristo e vai apontar também para qual que seria o destino final desse grupo. Então, vamos ler o versículo 20 e o versículo 21.
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, fica claro aqui, né, nesse trecho, né, que ser um imitador de Cristo e ser um imitador de Paulo é viver à luz da volta de Cristo, com essa esperança viva em nossos corações. Ao contrário de ser um inimigo da cruz e um cidadão desse mundo que só pensa nas coisas terrenas, é ser um cidadão celestial que está só de passagem aqui na terra. Mas vamos entender melhor esse trecho, né? Quando ele fala sobre pátria, a palavra pátria aqui vem do grego politeuma, que significa comunidade, estado, cidadania. Então, por isso até que eu estou utilizando essa denominação de cidadãos celestiais. Quando a gente fala aí sobre o conceito romano de cidadania, a gente tem que lembrar aí que Filipos, inclusive, é uma colônia romana. A gente tem que pensar que o conceito romano de cidadania está ligado à liberdade e à capacidade de exercer direitos políticos e civis. Então, quando a gente fala sobre ser um cidadão, sobre a questão da cidadania, a gente está falando sobre pertencer de fato e de direito a uma determinada comunidade. Então, Paulo ele vai utilizar dessa figura para fazer uma alusão à conduta dos verdadeiros cristãos, que na verdade pertencem à pátria celestial, mas vivem, né, temporariamente aqui, distantes da sua pátria aqui na terra. E o exemplo dos filipenses, ele nos ajuda a entender ainda melhor esse ponto, porque, como eu falei, Filipos era uma colônia romana e os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos, então eram cidadãos vivendo distantes da sua pátria, assim como acontece com os cidadãos celestiais. Então, assim, muito acima, né, da nossa nacionalidade, acima de ser brasileiro, americano, inglês, nós somos cidadãos celestiais. Então, sendo cidadãos celestiais, devemos entender que nós estamos de passagem nessa terra e não devemos nos preocupar demais com as coisas terrenas. E qual que é a atitude desses cidadãos celestiais e qual que é a expectativa, né? Esses cidadãos celestiais, eles devem viver aguardando pelo retorno do Rei da Pátria Celestial, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quando ele fala de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Além do cidadão celestial ele não se preocupar demais com as coisas terrenas, ele deve viver a esperança do retorno do Rei da Pátria Celestial. E essa deve ser uma esperança viva, que reflete diretamente na nossa conduta diária e na nossa doutrina. Vamos ler o texto que está em 1 João, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Vamos ler. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou. Esse texto ele vai falar justamente sobre essa esperança pelo retorno de Cristo e pelo retorno do Rei da Pátria Celestial. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então a gente mostra, esse final desse texto mostra inclusive como que essa esperança, ela influencia diretamente na conduta, né, daqueles que esperam por Cristo. E além disso, né, além dos imitadores de Cristo eles estarem aguardando o reino eterno, eles também se livram daquele que é o destino dos inimigos da cruz de Cristo, que é a perdição. Então, e aí a gente pega o final, né,
o texto base que a gente está vendo em Filipenses, no capítulo 3, no final dele, no versículo 21, a gente ainda tem algo a mais aí, que é a questão de que, além de transformar, além da gente esperar pela glorificação, ele deixa claro como que Cristo vai subordinar a si todas as coisas. Então, baseado nessa certeza, a gente deve agir como cidadãos celestiais e sermos imitadores de Cristo. Afinal, esse é o nosso alvo como cristãos. Devemos exercer a nossa cidadania celestial e prosseguir para o alvo. E por fim, no capítulo 4, no versículo 1, que é o último versículo aí dessa passagem, Paulo ele vai encorajar os filipenses a permanecerem firmes nessa esperança e a permanecerem firmes como imitadores de Cristo. Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então ele vai encorajar os filipenses para permanecerem firmes na carreira. E aí a gente pode até retornar àquela nossa grande ideia que a gente falou no início, que é o ensinamento que a gente quer tirar desse texto. Vou esperar a Zazá poder projetar ali para a gente. O verdadeiro cristão deve exercer sua cidadania celestial e não pensar apenas na vida terrena. Então, quando a gente fala sobre exercer a cidadania celestial, como que a gente pode exercer a cidadania celestial? Então, a gente precisa tirar algumas conclusões práticas para saber como exercer a cidadania celestial e como nos afastar, desse foco nas coisas que são terrenas. Então, como que nós podemos colocar isso em prática? A primeira questão que eu listei aqui como uma aplicação prática desse texto e como que a gente pode estar exercendo a nossa cidadania celestial, imitando a líderes que são imitadores de Cristo. Então, é inclusive a primeira aplicação que a gente fez do texto lá no início, quando a gente procura por líderes cristãos que podem servir de exemplo, nós estamos exercendo a nossa cidadania celestial porque nós estamos entendendo melhor o exemplo desses cristãos e, consequentemente, o exemplo de Cristo e colocando isso em prática. E aí fica até, inclusive, a nossa gratidão por fazer parte de uma igreja que tem líderes cristãos que nós podemos copiar e que nós podemos imitar. Isso é um grande privilégio, amém? E uma outra aplicação prática é o caminho inverso. É justamente que esse texto ele também é um convite para que nós nos tornemos esses exemplos, para que nós sejamos esses cristãos que são exemplos e que outras pessoas possam imitar com a segurança de que também estarão imitando a Cristo. Então, assim, como cristãos, nós somos responsáveis por encontrar exemplos apropriados para seguirmos e imitarmos, mas também devemos nos tornar esse exemplo na vida de outras pessoas. Tem uma citação muito interessante de Carson, que eu acho que traduz muito bem essa parte. Diz o seguinte: nem todo ministério na igreja é verbal, nem todo ministério na igreja é eminente, mas todos os cristãos são chamados para manter um padrão de fala e vida que influencia uma nova geração de convertidos de maneira piedosa e cristã. Então, todos os cristãos, eles são chamados a manter um padrão de vida, uma conduta diária que seja condizente com o exemplo de Cristo e que, consequentemente, possa influenciar a outros cristãos que, inclusive, sendo novos na fé ou não, possam nos tomar como exemplos. E aí nós vamos saber que nós estamos exercendo a nossa cidadania celestial quando nós estivermos imitando a Cristo e sendo imitado por outras pessoas. A terceira aplicação seria de que o cidadão celestial, nós estaremos exercendo a nossa cidadania celestial a encontrar alegria e recompensa no sofrimento e na perseguição por Cristo. A gente vê isso o tempo todo no exemplo de Paulo, no decorrer tanto da carta de Filipenses e por tudo aquilo que a gente sabe que o apóstolo Paulo passou. Então, assim, ele sempre encontrava recompensa e alegria no sofrimento e na perseguição por Cristo.
E a gente deve ser da mesma forma, não só em situações extremas, né? Nós sabemos que chegará o dia em que a igreja será perseguida de fato em toda a terra, mas nos exemplos do dia a dia, onde nós sentimos que somos perseguidos por ser cristãos ou sofremos por causa de Cristo, que nós venhamos persistir e encontrar alegria nisso, nas pequenas coisas do dia a dia também. E qual que deve ser o nosso pensamento quando nós sofremos e quando nós somos perseguidos por Cristo? A gente deve se lembrar do sofrimento de Cristo na cruz, que é o nosso maior exemplo. E devemos também, assim como Paulo, focar na vida eterna. Essa que deve ser a nossa esperança, inclusive quando somos perseguidos e sofremos por Cristo. Então, devemos ter essa esperança viva na paz eterna que nos aguarda. E por fim, uma última aplicação interessante com relação a esse trecho que nós lemos nesta manhã, diz respeito a persistir na caminhada, dando menos importância para as coisas terrenas e priorizando aquilo que é eterno. Então, as nossas vidas elas devem estar centradas na cruz e na glorificação de todas as coisas por Cristo, que submeterá todas as coisas a seu poder. Então, a gente deve se preocupar menos com aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno, sejam detalhes relacionados à doutrina que não influenciam diretamente na salvação e no evangelho em si, né? E sejam coisas, sejam pecados, sejam qualquer tipo de coisa trivial e passageira, que a gente venha tirar um pouco o foco disso, que a gente venha focar menos nessas coisas passageiras e terrenas e que a gente possa focar mais naquilo que é eterno e naquilo que diz respeito à nossa cidadania celestial, à nossa pátria celestial. Então, nós devemos pensar nas coisas do alto e agir como seres cientes da eternidade no nosso dia a dia. E aí tem um último texto, que está em Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Eu acho que ele resume muito bem esse ensinamento de que a gente deve exercer a nossa cidadania celestial e não pensar tanto nas coisas terrenas. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Então, acho que esse texto, ele resume tudo. Ele diz que nós devemos focar o nosso pensamento nas coisas que vêm do alto, nas coisas celestiais. Devemos esquecer um pouco daquilo que é terreno e passageiro. E também nos ensina a esperar a vida eterna com Deus através aí da glorificação que tanto aguardamos. Então, que nós venhamos exercer diariamente a nossa cidadania celestial, mantendo viva essa esperança na vida eterna. Amém? Vou chamar o louvor, já pode estar se posicionando aqui. Vamos orar para que a gente consiga colocar esse ensinamento que a gente teve aqui nessa manhã em prática durante a semana e durante as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos falou nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, especialmente porque o Senhor falou bastante ao meu coração através dessa passagem. E agradeço porque o Senhor também pôde passar essa mensagem, Pai, para a tua igreja, para a IBSU nessa manhã. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia para estar exercendo a cidadania celestial. Que nós possamos focar, Pai, nas coisas que vêm do alto, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E que nós possamos manter essa esperança viva em nossos corações, para que a gente possa mudar a nossa atitude diária, para que a gente viva de acordo com isso, com essa esperança, para que a gente viva de acordo com pessoas que sabem que não pertencem a essa terra, mas pertencem aos céus, pertencem ao reino dos céus. Coloque essa esperança viva em nossos corações diariamente, Pai.
É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.